Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Cruzeiro e Flamengo, partida pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada da competição. E o Flamengo, se o Flamengo vencer hoje, assume a liderança do Brasileirão 2026. Trazer aqui uma provável escalação do Flamengo para a partida de hoje. Uma provável escalação pode ter Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda, Paquetá e Pulgar, a dupla de volantes, com Carrascal como meia de ligação. Na frente, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro é a provável escalação do Flamengo. O Flamengo pode ter mudanças aí após a classificação na Taça Libertadores da América. Vamos aí ao debate da partida, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro. Depois o Flamengo está em pontos perdidos, só dependendo de si para ser campeão brasileiro, e nas quartas de final da Libertadores. É pé embaixo, rodando o elenco, porque o Jardim tem peças para rodar o elenco. Ô André, mas assim, claro, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito ruim para o Cruzeiro. O Flamengo fez o que quis e jogou muito bem aquele primeiro tempo. O segundo tempo pode ter deixado aquela impressão de que se tivesse forçado um pouquinho no primeiro tempo, ou se tivesse forçado um pouquinho, ou prestado um pouco mais de atenção no segundo, poderia ter levado para os pênaltis, quem sabe ter feito aquela bola que o Jorginho tira, ela não tivesse entrado. O quanto disso pode servir para o positivo também para esse Cruzeiro da quarta-feira, para esse jogo do fim de semana do Campeonato Brasileiro? É difícil. A situação de administração do resto do calendário é complicado, né? É complicada, porque a gente sabia o encontro precoce entre dois times que se imaginavam candidatos a Libertadores logo nessa fase de oitavas de final, ia deixar alguém em maus lençóis. E se fosse o Flamengo, talvez com repercussões internas de mudança de comissão técnica, porque essa é a praxe no Flamengo. Não é no Cruzeiro, tomara que não aconteça nada, não faria sentido, mas já vimos coisas mais surpreendentes do que seria a queda do Arthur Jorge. De novo, não acho que aconteça, não deve acontecer. Se acontecesse, eu faria críticas muito veementes aqui. Mas agora, administrar o restante do ano não será simples, não do ponto de vista da motivação, mesmo porque a comissão técnica atual não tem responsabilidade nenhuma sobre o início ruim no Campeonato Brasileiro, que, em última análise, é o que torna complicada a missão do Cruzeiro nessa tabela. Mas você pode fazer um tremendo campeonato, né? Você pode ter como objetivo, e aí vai caber ao técnico, ao Arthur, motivar corretamente os jogadores e mantê-los no Campeonato Brasileiro focados mesmo com quase a impossibilidade, quase não, a impossibilidade de ganhar o troféu. Mas você pode fazer uma excelente campanha, você pode se classificar diretamente à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, recomeçar essa caminhada e enfim, encontrar um motivo para ter orgulho dessa campanha. O Cruzeiro é um time que tem muita capacidade e muito potencial. Um primeiro tempo como que o Cruzeiro fez no Maracanã não deveria ser repetido, especialmente numa situação decisiva. Mas eu sempre gosto de olhar também para quem é o adversário. Então, o Cruzeiro foi controlado por um time qualquer aí. O Cruzeiro foi a um estádio onde todo mundo ganha e não jogou? Não. Do outro lado estava o Flamengo, numa noite inspirada, com alguns jogadores tecnicamente brilhando. Coletivamente, nesses dois jogos com o Cruzeiro, a gente viu, talvez até agora, o melhor que o time com o Leonardo Jardim conseguiu mostrar, do ponto de vista coletivo. É o melhor elenco do futebol brasileiro e do futebol sul-americano, com jogadores, assim, muitos jogadores capazes de dominar partidas, como aconteceu nesse confronto com o Cruzeiro. E a ideia de jogar que o Cruzeiro tinha era uma ideia justamente de aproveitar quase que a obrigação que o Flamengo ia sentir de dar um passo à frente, se adiantar e correr risco pelo gramado que fica para trás e fazer o Flamengo ser punido, né, por esse estilo de jogo. Não foi o que aconteceu, porque o Flamengo não permitiu. Acho que os defeitos e as virtudes, eles precisam ser sempre compartilhados no futebol.
E é claro que a comissão técnica e os jogadores do Cruzeiro gostariam de ter feito um primeiro tempo melhor. Talvez o desfecho do jogo fosse diferente. Vamos apresentar agora a tabela de classificação, a ponta de cima do Campeonato Brasileiro, para justamente entender o valor unitário dessa rodada nessa disputa Flamengo, especialmente Flamengo e Palmeiras. Olha só, o Palmeiras lidera 48 pontos, mas tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo tem 45 com 22. Aí o Furacão tem 41, Fluminense 38, o Cruzeiro é o quinto colocado com 36 e o Bahia o sexto com 34 pontos. Vamos lá, Zupac, você usou o termo pé embaixo, né? Sim. Pé na tábua, pé no porão, mas poderíamos usar faca nos dentes, assim. Como que o Flamengo ele enfrenta o Cruzeiro sábado. Sim. Palmeiras joga domingo com o Vasco. Aparentemente é um jogo até mais fácil, como mandante, e o Flamengo como visitante. Seria aquela rodada que a gente fala, teoricamente o desafio do Palmeiras é mais acessível, mas o Cruzeiro é o que a gente ouviu a Nath falar, a gente não sabe se vai completo ou não, e o Flamengo ao jogar antes já pode virar empatado com o Palmeiras para o domingo. Como é que você vê essa rodada para os dois? Nas últimas rodadas, acho que o Palmeiras jogou antes que o Flamengo e agora joga depois. O que é melhor? Depende, porque se você joga depois, você tem a vantagem de saber o que o seu adversário fez. Mas se o seu adversário venceu, a tua pressão ela é maior. Você já entra com o bafo na nuca ali. Claro. E mais do que analisar a diferença dos adversários da tabela, o que hoje está em jogo mais entre Palmeiras e Flamengo, e é o que explica a diferença ter caído drasticamente, é a barreira do rendimento. E há uma diferença neste momento, é que as coisas mudam muito rápido, mas neste momento há uma diferença considerável de rendimento entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo, depois daquele empate com o Internacional ali, aquele foi o jogo onde o Jardim foi muito criticado e as coisas pareciam que iam ficar bem complicadas para o Flamengo. Teve ali a parada para a Copa do Brasil, que o Flamengo estava fora e o time treinou, recuperou e voltou melhor. O Flamengo passou a jogar bem desde então. Poucos jogos, mas passou a jogar bem, tanto que tirou vantagem do Brasileiro, se classificou na Libertadores. E o Palmeiras, que chegou a dar, quando o Abel muda o sistema para 3 zagueiros e reencaixa as peças, foi reinserindo aos poucos Flaco e Vitor Roque, dava a impressão que ali era um modelo para o Palmeiras crescer. O Palmeiras já voltou a oscilar e passou ali na unha contra o Cerro Porteño, que se esperava que fosse o confronto mais fácil, por exemplo, do que Flamengo e Cruzeiro. Então, mais do que contra quem vai jogar, mais do que quando vai jogar, ou o Palmeiras melhora o rendimento, ou na curva que os times estão, o Flamengo tende a passar. E essa é a pressão que o Palmeiras lida agora. E tem também a preocupação, não sei até que ponto isso impacta a preparação do Abel para domingo, mas o Palmeiras tem um clássico no meio de semana contra o Santos pela Copa do Brasil. Não sei até que ponto isso preocupa o Abel, mas o Palmeiras tem que jogar melhor. Se não jogar melhor, vai ser ultrapassado cedo ou tarde pelo Flamengo. Essa é a pressão que o Palmeiras está lidando no momento. Pois é, e poderá ser cedo, porque a CBF marcou o jogo atrasado do Flamengo para o dia 2 de setembro, ou seja, está ali, ladinho. E aí, jogando contra o Mirassol, pelo que apresentou já no último jogo contra o Mirassol, a tendência é que o Flamengo vença. Pensando no Campeonato Brasileiro e pensando no Cruzeiro, que tem esse jogo terça-feira de Copa do Brasil contra o Galo, e sabendo que o Cruzeiro não vai lutar pelo título, é natural que o Arthur Jorge coloque mesmo um time reserva e tudo bem, um time misto pelo menos, André? Não dá para saber o que ele vai fazer, mas diante de um confronto com o rival, é tudo tão diferente, as pressões são tão maiores, as repercussões internas elas são bem mais graves em caso de derrota ou eliminação. Então o Cruzeiro tem todos os motivos do mundo, até pela sua situação no Brasileirão, para estabelecer como prioridade a Copa do Brasil, não só nesse confronto com o Atlético Mineiro, mas é a chance de ganhar um título, né? É uma chance bem clara de disputar um título, de chegar longe, de eventualmente alcançar a final. Mas aí, antes de tudo, precisa passar por esse confronto que é diferente de tudo que acontece no futebol para quem veste a camisa do Cruzeiro. O outro lado, é evidente, é igual. Mas eu entenderia que nessa rodada o Cruzeiro não significa deixar de lado, mas trate o Campeonato Brasileiro como um evento de menor importância aí nas partidas próximas. Flamengo de novo. Tem. Pelo Brasileirão. E aí, o que vocês acham disso? Cara, eu acho assim, o Flamengo vai pegar o Cruzeiro de novo e o Palmeiras pega o Vasco. Porque, assim, eu no início do ano comentei, e acabou que estava correto,
que só 2 times disputam o Campeonato Brasileiro, os outros disputam outras coisas. Aqui é Flamengo e Palmeiras há muito tempo já. Tá certo. Tá certo. É a realidade. Edu tem medo de falar isso. E os outros têm que correr atrás. A verdade é que os outros têm que correr atrás e isso já está acontecendo, já vai fazer uma década mais ou menos com uma coisa ou outra acontecendo. E aí o Palmeiras perdeu pro Vasco no jogo de ida. Que foi aquilo lá e tal, só que eu não vou me recordar aí se hoje o Vasco está melhor ou pior do que aquela época lá. Mas, né, é um jogo aí que o Palmeiras tem que ganhar de qualquer jeito. E o Flamengo vai pegar o Cruzeiro, que não sabemos que o Cruzeiro vai ser esse. Por quê? Perde pro Flamengo eliminado da Libertadores. E na terça-feira tem o Galo, que eu imagino que para eles é um jogo muito mais importante, muito mais relevante do que esse jogo do fim de semana já Cruzeiro. Pouca chance de ser campeão e tudo. E no fim de semana anterior, contra o Corinthians, eles botaram reserva. Né? E ganharam. É verdade. Então, eles já estão saldo positivo aí de botar as reservas e tal. Então, é possível que o Flamengo, se quiser ser campeão, tem que ganhar. Não tem negociação com esse jogo. Ainda mais que o Cruzeiro for com as reservas. Sabe? Eu acho que não vai, não. Você acha que não Será? vai? Vai com todo Mas mundo eu tenho o Galão, é que você quer. É que ele quer. Ele quer Não, eu acho que é isso. Eles não podem, eles precisam dar uma resposta pro torcedor, cara. Se eles tomarem outra cacetada do Flamengo, perdeu 2-0 tomando totó, vai chegar abalado de confiança. Um pouco mais que a gente disso aí. Eu acho que a situação não necessariamente, eu não acho que precisa ser o titular absoluto, por exemplo, o João Marcelo tem que jogar porque o Jonathan Jesus está suspenso, eu acho que ele vai jogar com o Fagner, acho que vai entrar o Vidalba na lateral esquerda, acho que ele vai dar uma mesclada, o Matheus Henrique volta também de lesão, mas quando você vê o cenário, o Cruzeiro não pode ir com todas as reservas e tomar 2-0 do Flamengo tranquilo depois de ter perdido agora. Vai ser uma frustração muito grande, fora que o Cruzeiro é quinto colocado. Tá? Se vencer, pode ir pro G4, cara. Então, assim, beleza, tem o clássico. Você tá pra eles jogarem como eu acho que tem o clássico, mas eu acho que se o Cruzeiro perder jogando com as reservas, eu acho que vai totalmente sem confiança pro clássico. Isso é horrível. E fora que é uma resposta pro torcedor, que tá puto com a postura do clube, né? Essa que é a situação. E o Flamengo pode dormir na liderança, Natália Ferrão. Tá com medo, Edu? Não, eu não. Eu quero Mas é Palmeiras e Vasco. Eu sou Rio Branco de Americana. Tá com medo de quê? Essa ligação de vocês. Eu não entendi sua frase, Natália. Você poderia pode dormir na liderança, ué. Hein, Nath? Não, é que ela falou... Mas é que é Palmeiras e Vasco, eu não entendi. Não, porque ele tá com medo. É jogando em casa. Ele tá com medo de jogar com o time na zona do rebaixamento. Olha, eu odeio jornalista que não assume time. Eu sou Rio Branco. Também. Agora, o Flamengo pode dormir na liderança. Você é covarde. Não, você não é Rio Branco, você é covarde. Porque você é diante do fã de esporte, que você tá aqui todo dia, que liga a TV pra te assistir, agora as palhaçadas desse programa. Aí o senhor olha a cara dura e fala, não tem nada a ver. Rio Branco. Faltava essa fala. Mas você... Faltava essa fala. Você não acha? Parede. Isso é mentir pro fã de esporte. É, você tá faltando com a verdade com o fã de esporte que tá aqui todo dia. Pra mim... Ajudando a manter o senhor empregado. Fala a verdade, eu sou Rio Branco. Mas se o Flamengo... Golear o Olímpia é mole. Quero ver fazer isso com o porco, é verdade. Mas o Flamengo pode dormir na liderança do Brasileirão. Nossa, e agora tem o Super Clássico Paraguai, Olímpia e Cerro Porteño, né? Pode ser. Estão especulando aí que... Pelo amor de Deus. Olímpia e Cerro Porteño, Super Clássico Paraguai agora. Estão especulando o quê? Não, então, que o jogo do Mirassol e Flamengo vai acontecer aí nas próximas semanas, né? E esse jogo pode ser muito relevante, mas o Flamengo não tem Copa do Brasil. Semana de Copa do Brasil, né? Mas o Flamengo não tem, né? A Copa do Brasil já semana que vem. da Liberta, então ele pode jogar numa Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo fez tudo direito. No fim de semana, poupou vários titulares, a galera tá inteiro. Nesse jogo contra o Cruzeiro, botou os caras pra dentro. Dá pra ir com a força total contra o Cruzeiro, fazer o resultado. E... Foi bom, pô. Foi eliminado antes agora pra descansar e brigar pelas duas. Cara, foi horrível ser eliminado por Vitória, assim, na fase tão antecipada da Copa do Brasil. Mas, cara, todo ano que um ou outro é eliminado da Copa do Brasil, Palmeiras ou Flamengo, os caras crescem muito no brasileiro, cara. Mas só a gente falou, faz diferença. Faz diferença. Agora, aqui é o lugar que a gente precisa eliminar pro cara focar no campeonato que importa. Isso é maravilhoso. Agora, o Celso Ardengue, pelo Celso Ardengue, não tinha Copa. Pra ele é ruim a Copa. É todo mundo focado no Brasileirão. O Celso Ardengue, se fosse vendedor, eu falei aqui no programa, se ele fosse vendedor, a sessão da equipe aqui, eu sou o Celso Ardengue, sou o chefe. Fala assim, Bubu, quantas visitas você tem hoje? Eu tenho na Zona Sul, Leste e Oeste. Não, Zona Sul não vai, não. Vai pra Leste e Oeste. Você tem que vender. Perfeito. Não tem jeito, é igual o campeonato, tem que ganhar pra ganhar o dinheiro. Eu tô junto com o Celso, a gente tá num projeto com a ESPN, a Disney Plus, de fazer um programa chamado Derrota Show. A gente vai estimular que os times percam. Porque esse negócio, cada vez que você classifica, tem mais jogos, mais enchendo o calendário, desgasta jogador, lesiona jogador. Mas então, seja eliminado. É muito bom, entendeu? Você tem tempo livre, qualidade de vida, tudo. Entendeu? Então eu vou te contar. Tem time que já teve tempo livre e só piorou. Exatamente, então. Pra que ganhar, correr, lutar? Mas neste programa, nós temos a oportunidade sempre de reescrever histórias.
Eu falei aqui, talvez seja um dos apresentadores, talvez não, eu sou o apresentador mais bonito da ESPN, mas o mais tático sou eu. Eu entendo de futebol, eu assisto. Você só esconde, né? Eu paro. Como é que você assiste futebol? Com a prancheta, anotando com o computador. Eu faço aqui e ali, análise tática. E eu avisei o Pedro Ivo ontem. Edu tem um blog, Edu Tático. Se acalme, que Vascão vai passar. Ele avisou. Você duvidou? Ele avisou. Aí, Isso ele avisou. Se você pudesse falar assim, obrigado, Edu, você me deu uma luz. Isso ele avisou pra você. Não que você seja vascaíno, Mas que por você gosta que de se acalma? carioca. Eu estava exaltado? Porque ontem você estava temeroso. Diferentemente do senhor, tem assuntos que eu não preciso me exaltar. Tô aqui, ó. O Vasco é o Vasco. O segredo é modular o tom aqui, ó. Vasco passou. O Vasco passou o carro, você demorou hoje 66 minutos para citar o Vasco e foi incapaz. Se fosse o Palmeiras, ia ter um VT especial de aniversário do Vasco. Hoje é aniversário. 128 anos. 128 anos de uma história linda. Agora eu já mole. sabia, eu tinha feito aqui um discurso, mas é que mas não deu tempo, não consegui. Mas, ó, eu vou chamar uma sonora. Se fosse aniversário do Palmeiras, Nath. Ele tava dando cambalhota aqui. Não, teve VT especial. Tinha bandeirinha. Ia ter bolo. Ia ter bolo. Não sei o quê. Ia ter bolo. Não, mas é o Rio Branco. Mas é o Rio Tá Branco. chegando, né? O aniversário do Palmeiras está chegando, né? Quarta-feira. Nossa! Você já vai estar de férias? Não, né? Como sabe? E do Corinthians vem pouco depois. Clássico, Palmeiras e Santos da Copa do Brasil. Você vai estar lá? Agora, eu tô em todos os lugares. Natália, eu vou chamar a sonora, quer ver quer você falar do comigo? Vasco? Vamos ver se vocês adivinham que sonora, quem é o personagem da sonora, quer ver? É do Vasco, ele vai falar sobre a vitória de ontem. Não. Quem é? Pedrinho. Iago Mendes. Pedrinho sobre o Vale. Você viu o Pedrinho falando do BAP? Thiago Mendes. Thiago Mendes. A gente vai poder falar do. A gente vai poder Todo falar mato. do Thiago Mendes ou vocês só falam do cumprimento? Não, o Thiago jogando Mendes, bola, hein? excelente jogador. Thiago Mendes mandou o Memphis, né? Mandou o Memphis. Trazer aí, pessoal, a rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 4 horas da tarde, teremos Fluminense e Remo. 6h30, Internacional e Atlético Mineiro. 8h30, Cruzeiro e Flamengo. Aí já no domingo, Palmeiras e Vasco, 4 horas. Bragantino e Grêmio, 4 horas. 4 horas, Vitória e Bahia. 6h30, Santos e Mirassol. Chapecoense e São Paulo. 7h30, Coritiba e Corinthians. E segunda-feira, Botafogo e Atlético Paranaense. Classificação, primeiro Palmeiras 48, Flamengo tem 45, Atlético Paranaense 41, Fluminense 38, Cruzeiro 36, Bahia 34, Bragantino 32, Atlético Mineiro 32, Corinthians 32, Coritiba 31, Botafogo 30, Vitória 29, São Paulo 27, Santos 25, Grêmio 25, Internacional 24, Mirassol 23, Remo 23, Vasco 22 e a Chapecoense com 11 pontos. É a classificação do Brasileirão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.